Galera, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai tratar acerca do campo de incidência da responsabilidade objetiva e exemplos, vários exemplos, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso Código Civil de 1916, ele colocou lá no seu artigo 159, a culpa como um elemento da obrigação do dever de indenizar. Então, o nosso Código Civil de 1916, ele esfiliava integralmente ali e fortemente a teoria subjetiva, de sorte que essa persistiu como regra durante toda a vigência da Codificação Civil de 1916 e a responsabilidade objetiva conviveu ali ao lado da subjetiva para atender a casos específicos para os quais a nossa teoria tradicional ela revelou-se insuficiente. Então, quando a gente não tinha para onde fugir, aparecia a teoria objetiva, mas ela era totalmente exceção, tá? Essa exceção, ela ficou, vamos dizer assim, guardada até a entrada em vigor e a promulgação do nosso Código de Defesa do Consumidor, e esse Código de Defesa do Consumidor, ele altera o paradigma. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que a maioria dos problemas, enfim, esses problemas que causam algum litígio e esses litígios vão para a justiça, são basicamente relações de consumo, e lá no nosso diploma legislativo consumerista, a gente coloca a responsabilidade objetiva como regra para todas as relações de consumo. E, em decorrência disso, a responsabilidade objetiva ela conquistou um imenso território que antes pertencia sim à responsabilidade subjetiva, e a gente vai estudar isso de uma maneira muito mais aprofundada quando a gente trabalhar as relações de consumo e a responsabilidade civil objetiva. Com o nosso Código Civil de 2002, o meu óculos está embaçando um pouco, com o Código Civil de 2002, a gente tem uma ampliação ainda mais desses domínios que eram pertencentes à teoria subjetiva pela teoria objetiva, como a gente vai ver agora alguns casos aqui. Mas embora a gente tenha o nosso Código Civil de 2002 tenha mantido a nossa responsabilidade subjetiva, ele acabou optando pela responsabilidade, desculpa, vamos voltar aqui, embora o nosso Código Civil de 2002 ele tenha mantido a responsabilidade subjetiva, ele acabou optando pela responsabilidade objetiva, tão extensas e profundas cláusulas gerais que consagram lá no nosso parágrafo único do artigo 927 e também no nosso artigo 931 do Código Civil. Então, presentemente, a nossa responsabilidade subjetiva se restringe às relações interindividuais, ou seja, entre os indivíduos, só para pessoas físicas e no caso dos profissionais liberais, que é uma exceção lá do CDC. Enquanto a nossa responsabilidade objetiva, ela domina todas as relações entre o grupo e o indivíduo, por exemplo, Estado, empresas, fornecedores de produtos e serviços, etc. Então a gente tem uma gama muito maior da responsabilidade civil objetiva do que a responsabilidade subjetiva que ficou somente para os indivíduos, tá? Então a gente tem uma evolução da responsabilidade objetiva e essa evolução se deu por quê? Porque enquanto a nossa responsabilidade com culpa foi a regra geral, a responsabilidade objetiva ela teve que ir sendo admitida aos poucos, apenas nas hipóteses expressamente previstas ali em lei. Então, por mais sedutora que fosse a nossa teoria do risco, em qualquer das suas modalidades, das 5 modalidades que a gente explorou na aula de hoje, por maior que fosse a autoridade dos juristas, como foi o Caio Mário, que a sustentavam, só pôde ser adotada a responsabilidade objetiva na medida em que a lei foi abrindo as portas para ela. Então a gente vai tratar aqui alguns traços rápidos como a responsabilidade objetiva foi entrando em nosso ordenamento jurídico. E vocês sabem que eu amo história do direito e a gente verifica aqui a sequência lógica e aqui é mais um exemplo disso. Nosso primeiro caso de responsabilidade civil objetiva se deu na responsabilidade das estradas de ferro. Então, os autores, na maioria da doutrina, eles apontam lá o nosso decreto 2681, de 7 de dezembro de 1912, como sendo o primeiro diploma legal aqui no nosso Brasilzão da massa a admitir a responsabilidade fundada na teoria do risco. O artigo 26 desse decreto, ele responsabilizava objetivamente as estradas de ferro por todos os danos que a sua exploração de suas linhas causavam aos proprietários marginais e no seu artigo 17 disciplinava a responsabilidade do transportador também objetivamente com relação ao passageiro. Por ter encampado ali a mais avançada doutrina à época, essa lei manteve-se durante todo o nosso século XX, só vindo a ser revogada no nosso Código Civil de
2002, só que a gente tem até hoje ali, não a questão da responsabilidade das estradas de ferro, mas essa responsabilidade ali pelo transporte de pessoas, por exemplo, como um objetivo ali da responsabilidade objetiva, tá? Um segundo exemplo histórico acerca disso são os nossos acidentes de trabalho, né? Outro caso da nossa responsabilidade subjetiva, fundada no risco, tem por objetivo o nosso acidente de trabalho, foi até mesmo a segunda teoria que eu explorei um pouco aqui para vocês, segunda modalidade, e por sua relevância, né, no caso do direito do trabalho, o tema ele merecia na realidade um capítulo próprio, mas os limites desse trabalho só nos permitem mencionar a legislação que disciplinou essa matéria desde os seus primórdios até chegar nos nossos dias. Então a nossa revolução industrial, o nosso maquinismo, eles concorreram fortemente para a evolução da nossa responsabilidade civil, eu já fundamentei no vídeo da aula de ontem, tá? Então, operários sem qualquer preparo passaram a operar máquinas extremamente perigosas, sem nenhuma segurança e, consequentemente, da operação dessas máquinas, os acidentes de trabalho começaram a aparecer e aumentar vertiginosamente, tá? Então, o que acontecia? Não havia uma legislação lá na época para dar proteção para esses trabalhadores vitimados e as suas famílias. Em toda e qualquer indenização que era buscada na base de culpa era praticamente impossível. Então gerou um problema social gigantesco pelos próprios acidentes de trabalho, né, acidentes do trabalho, e esse problema social se tornou totalmente alarmante. Então milhares de trabalhadores perdiam a vida ou a capacidade para o trabalho e juntamente com esse estado de perda da vida, etc., do trabalho, a sua família sofria consequências gravíssimas ao estado de miserabilidade, tá? Então, esse primeiro problema surgiu claramente nos países industrializados. Na França, a gente tem um grande jurista, que é o Raymond Lascelles, né, que ele trouxe uma obra muito grande, essa obra muitos doutrinadores apontam como sendo a principal aqui do nosso direito, da nossa responsabilidade civil objetiva, que é Os Acidentes do Trabalho e a Responsabilidade Civil. Essa obra é de 1897, e em 1897 esse francês já começou a defender uma responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, para os acidentes do trabalho. Olha a evolução que esse cara tinha, essa visão futurista que esse cara tinha. No Brasil, lá apenas no ano de 1919, nós tivemos a primeira lei especial tratando da matéria, que foi o Decreto-Lei número 3.724, de 15 de janeiro de 1919, que, refletindo o entendimento aí da doutrina dominante no nosso país, estabelecia uma responsabilidade subjetiva para o empregador. Mais em face, obviamente, da dificuldade de se provar essa culpa do empregador, na maioria das vezes, a gente tinha até mesmo uma causa diabólica, uma prova diabólica. Essa causa gerava uma possibilidade da vítima ser reparada. Então, esses acidentes de trabalho foram se agravando cada vez mais, e a doutrina e a jurisprudência, pela negligência ali, pela omissão do legislador, eles se empenhavam, na realidade, a doutrina de jurisprudência se empenhava cada vez mais em minorar esse problema, admitindo uma flexibilização do conceito e da prova da culpa, chegando mesmo a admitir, por exemplo, no caso dos acidentes de trabalho, a nossa culpa presumida, que eu falei que tem até mesmo uma ligaçãozinha com a nossa responsabilidade civil objetiva, mas não se confunde, mas essa culpa presumida, elas não eram suficientes em face da facilidade de o patrão provar que não teve culpa, ou então de provar a culpa do empregado, além das outras situações que excluíam essa própria responsabilidade do empregador, tá? Então, havia uma dramaticidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e esse drama perdurou ali até o Decreto 7.036 de 1944, que, entre outros avanços que merecem destaque, por exemplo, o seguro obrigatório, para cobrir esses acidentes, esses danos acidentários, e a adoção da nossa teoria da concausa e o acidente in itinere, né? Em contrapartida, o empregador passou a responder somente por dolo, tá? Então, a partir dessa lei de 1944, a gente passou a ter dois tipos de responsabilidade por acidente de trabalho. A primeira possibilidade de responsabilidade por acidente do trabalho era a cargo da Previdência, ou seja, era uma responsabilidade objetiva da Previdência fundada no risco integral, ou seja, existia uma cobertura pelo seguro social em decorrência dessa contribuição do empregado. E a segunda possibilidade de responsabilização era
a cargo do empregador propriamente dita. Só que a responsabilização desse empregador era através da responsabilidade subjetiva, que era baseada somente por dolo, tá? Consoante o artigo 31 desse decreto-lei, que é o 7.036 de 1944. Então, o nosso grande debate desde então passou a ser acerca dessa noção do dolo eventual, ou, por exemplo, se a culpa consciente, com previsão, estaria ou não equiparada a esse dolo eventual. Então o empregador, por sua vez, que só respondia por dolo, passou a negligenciar a segurança do trabalhador, mantendo total descuido quanto às medidas necessárias à prevenção dos acidentes de trabalho. E aqui a gente merece destaque a uma súmula lá de 1963 do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa súmula 229 do Código do STF, que diz pra gente que a indenização acidentária não exclui a do direito comum, no caso de dolo ou culpa grave do empregador. Já em 1967, a gente pula então, a gente passou em 1944, 1963 com a súmula e agora 1967, nós tivemos o Decreto-Lei 293 de 67. E esse Decreto-Lei de 67 foi considerado um retrocesso na infortunística ali do trabalho e foi seguido também pela Lei 5.316 de 67, que restaurou ali alguns dispositivos e transferiu ali ao INPS, né, que era o nosso INSS, mais ou menos da época, o monopólio do seguro do acidente de trabalho e criou ali um plano específico de benefícios previdenciários acidentários. Posteriormente, houve o Decreto-Lei 7.036 e esse Decreto-Lei 7.036 foi revogado pela Lei 6.367 de 76. Então, o que a gente tem? Em sede da nossa responsabilidade civil do empregador, o debate que se travou nesse período ali da década de 60 e que perdurou até a Constituição de 1988 foi sobre o grau de culpa desse empregador. Se a prova da culpa por si só gerava extrema dificuldade, muito maior era a dificuldade que tinha o trabalhador de provar a culpa grave do próprio empregador. Então a súmula 229 do STF foi superada lá na nossa Constituição, dentro do artigo 7º, inciso 28 da Constituição. Então, o inciso 28 do artigo 7º da Constituição superou essa súmula 229 e dispôs para nós que seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a quem está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, como se vê, a nossa Constituição afastou totalmente essa questão da culpa grave. Em 1991, isso já em julho de 1991, foi editada a Lei 8.213, e essa Lei 8.213 de 91 foi também harmonizada ali com as diretrizes da própria Constituição Federal, e essa lei ela estabeleceu o plano de benefícios da Previdência Social, chamada de Lei Acidentária, e essa lei foi regulamentada pelo Decreto 3048 de 1999. Essa lei, que é a nossa Lei Acidentária, permanece em vigor até hoje, e praticamente ela se equipara aos benefícios dos acidentes de trabalho aos benefícios previdenciários, tá? Então o que a gente passou a ter? Por força desse dispositivo legal, lá do nosso artigo 7º, inciso 28, duas indenizações do trabalho são autônomas e totalmente cumuláveis. A primeira indenização é acidentária e essa primeira indenização ela é fundada no risco integral coberta pelo nosso seguro social e que deve ser exigida do INSS. Mas se o acidente do trabalho ou essa doença profissional ocorrer por dolo ou culpa do empregador, o empregado faz jus à indenização comum ilimitada. Então o que a gente está querendo falar aqui? Que o seguro contra acidente do trabalho só afasta a responsabilidade do empregador em relação aos acidentes de trabalho que ocorrerem sem qualquer parcela de culpa. Se houver culpa do empregador, ainda que essa culpa seja leve, e essa culpa claramente tem que ser provada, o empregador terá a obrigação de indenizar. Tá? Então, chegamos no nosso Código Civil de 2002. No nosso Código Civil de 2002, surge um novo debate, e esse novo debate teve lugar nos campos da responsabilidade civil por acidente do trabalho. Então, boa parte da doutrina e da jurisprudência, principalmente na justiça trabalhista, sustenta que a responsabilidade desse empregador passou a ser objetiva com base na cláusula geral do risco criado ou na nossa cláusula do risco da atividade, consagrada lá no nosso Código Civil, no parágrafo único do artigo 927
lá na nossa codificação material. Então, nos casos em que a nossa atividade empresarial submete aos empregados a situação de risco anormal, seria um exemplo de uma responsabilidade objetiva. E sustenta-se, por exemplo, e com razão, que se o empresário, produtor ou prestador de serviço responde objetivamente pelo risco da sua atividade, em relação a todos na sociedade, em face de terceiros com os quais não possui qualquer relação, qualquer vinculação, como e por que excluir esse empregado que tem essa proteção, deveria ter essa proteção direta com o seu empregador. E por que submeteria esse empregado a uma particular situação de risco ao exercer o seu próprio trabalho? Então, embora sejam ponderáveis esses fundamentos que o sustentam, há algumas pessoas que discordam desse entendimento. Por quê? Porque a responsabilidade do empregador em relação ao empregado pelo acidente do trabalho ou doença profissional estaria estabelecida e disciplinada lá no inciso 28 do nosso artigo 7º da Constituição Federal, e lá estaria uma cláusula de responsabilidade subjetiva, ou seja, bastaria para configurar a culpa leve, ou seja, você teria que provar pelo menos a culpa leve, e isso se tornaria inaplicável à espécie por força do princípio da hierarquia. Então, o nosso parágrafo único do artigo 927 estaria abaixo da Constituição, lá dentro do artigo 7º da Constituição. Então, a gente não teria, na realidade, uma responsabilidade objetiva, mas sim uma responsabilidade subjetiva, e que seria minimamente necessária a prova da culpa leve. Mas a norma infraconstitucional não pôde dispor de forma diferente da norma constitucional. Então, o que a gente tem? O nosso Código Civil então, não poderia, por exemplo, atribuir ao Estado responsabilidade subjetiva por essa responsabilidade estar disciplinada dentro da Constituição Federal como objetiva, artigo 37, parágrafo 6º. Então, via de regra, a nossa responsabilidade do Estado, já tenham isso em mente, ela é objetiva. Também o nosso Código Civil não poderia atribuir uma responsabilidade objetiva ao empregador quando tal responsabilidade está estabelecida lá na nossa Constituição, dentro do artigo 7º, como subjetiva. E essa questão sobre essa hierarquia ou não já chegou no TST, e a 4ª turma do TST manteve a supremacia da norma constitucional. E o relator desse processo, ele concluiu o quê? Que havendo previsão na Constituição da República sobre o direito da indenização por dano material e moral proveniente ali por infortúnios do trabalho, na qual se adotou a teoria subjetiva do empregador, não cabe trazer a colação à responsabilidade objetiva de que vai tratar lá o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002. Só que o mesmo TST vem decidindo em sentido contrário por entender que esse artigo 7º da Constituição Federal se limita a assegurar as garantias mínimas ao trabalhador, o que não obsta, por exemplo, a instituição de novos direitos ou melhoria desses direitos já existentes pelo legislador ordinário, com base nesse juízo de oportunidade, objetivando, por exemplo, a manutenção da eficácia social da norma através do tempo. Então, obviamente, o nosso Código Civil é muito mais interessante para o trabalhador do que a nossa Constituição, e em razão disso, muitos julgados do TST, etc., entendem que existe uma preponderância ali do Código Civil pelo melhor interesse do trabalhador do que a nossa Constituição. Então, em face dessa divergência jurisprudencial e por se tratar de uma matéria constitucional, a questão aguarda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal para ser pacificada, tá? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem é que, mesmo se admitindo a responsabilidade objetiva para o empregador com base no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, será preciso considerar que essa atividade ela é fundada no risco integral, ela não é fundada no risco integral, mas sim no risco atividade ou no risco criado. Tá? Então, para configurar, seria indispensável a relação de causalidade entre o risco da atividade e o acidente de trabalho. Tá? Então, a teoria do risco integral não seria aplicada aqui nessa hipótese. Tá? Então, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco os direitos de outrem, justificaria a aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Mas a gente tem que o nosso risco integral é só para a responsabilidade acidentária, tá? Tem uma regrinha lá que
será possível ao empregador afastar o seu dever de indenizar objetivamente, provando a ocorrência de uma das causas de exclusão de nexo de causalidade, se for aplicado o parágrafo único no 927, tá? A força maior, o caso fortuito, o fato exclusivo da vítima ou o fato do próprio empregado. Então, independentemente se for aplicado a Constituição Federal ou o Código Civil, é passível a exclusão do nexo de causalidade quando for relação de trabalho. Desde que, claro, seja provado força maior, caso fortuito, fato exclusivo de terceiro ou fato do próprio empregado. E o risco integral é só para a responsabilidade acidentária, disciplinada lá na nossa Lei 8.213 de 1991, e esse risco integral fica a cargo da Previdência. Então a gente não discute nexo de causalidade quando a gente está trabalhando, por exemplo, no campo do auxílio-doença, tá? E mais, se por um lado não é um entendimento adotar essa teoria do risco criado apenas para os casos ali, por exemplo, de risco extremado ou excepcional, como tem alguma parte da doutrina que quer isso, também não parece ser justo estender para todo tipo e qualquer risco a responsabilidade objetiva fundada nesse risco criado, tá? Então, em síntese, no que se refere ao acidente de trabalho, não está somente abrangida pela responsabilidade objetiva lá instituída no nosso parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, a atividade do empregador que não oferece o risco. Somente, então, estaria aquela atividade em que há um risco inerente, intrinsecamente adotado à própria natureza da atividade, à sua qualidade ou modo de realização, de tal modo que não se possa exercer essa atividade sem arrostar certos riscos. Então, de todo exposto, o que a gente pode ter? Que é possível sistematizar o quadro da responsabilidade civil por acidente do trabalho da seguinte maneira. Vamos lá, vamos tentar concluir aqui. Primeiro, a nossa responsabilidade acidentária ou infortunística, tá? Então, essa responsabilidade acidentária fica a cargo da Previdência e essa responsabilidade ela é coberta pelo nosso seguro social e a gente tem uma aplicação da responsabilidade objetiva pelo risco integral que está disciplinada na nossa Lei 8.213 de 91, dentro dos artigos 20 e 21, tranquilo? Então, bastará que o trabalhador tenha sido a ocasião do acidente de trabalho e ele já terá direito ao auxílio-doença, por exemplo. E a responsabilidade do empregador terá duas possibilidades. A primeira possibilidade seria objetiva, fundada no risco criado dentro do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil e somente para atividade empresarial de risco inerente, admitindo a exclusão, claro, da responsabilidade mediante prova de inexistência de nexo causal. E a segunda possibilidade seria a subjetiva por dolo ou culpa, baseada no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. Nesses casos em que a atividade do empregador não é de risco inerente ou anormal. Nesse caso, existiria a prova de culpa. Então imaginemos, a gente está todo mundo de teletrabalho. Esse teletrabalho, será que teria uma atividade de risco inerente ou não? No meu ver, não. Então, teria que ser provada a culpa, mesmo que leve, desse empregador para você ter o direito de ser indenizado nesse caso, tá? Um outro grande exemplo disso é o nosso seguro obrigatório. O nosso DPVAT. O nosso DPVAT ele entrou em vigor aqui a partir de 1974, através da Lei 6.194, que instituiu o seguro obrigatório. E o nosso DPVAT, na realidade, ele trouxe o que a gente pode chamar de responsabilidade civil objetivíssima, tá? Por quê? Porque a gente não tá nem aí para a culpa de fato. Se ocorreu o acidente, e se você estava em dia lá com o DPVAT, você será indenizado independentemente se você, por exemplo, agiu com culpa. Então imaginemos, eu estou lá dirigindo meu carro, eu furo a preferencial e eu bato no outro carro. A culpa é minha. Só que o DPVAT ele não está preocupado com isso. Se eu paguei o DPVAT, eu serei indenizado ali por ele, tá? Então a gente tem toda uma legislação interessante do DPVAT. Aqui não cabe a gente explorar muito, é só para passar para vocês que é mais um exemplo de responsabilidade civil objetiva. E também vale destacar que o nosso DPVAT, quando a gente estiver tratando de acidente de trânsito e você estiver defendendo a pessoa culpada pelo acidente de trânsito, o seguro DPVAT, ele abate o valor da indenização que você for a pagar com correção monetária desde a data do recebimento desse valor. Outro exemplo de responsabilidade objetiva são os danos ao meio ambiente. Os danos ao meio ambiente têm previsão constitucional dentro do artigo 225 e dentro de toda a política ambiental e fundada no risco integral, lá no que a gente já estudou, a gente tem mais um caso de responsabilidade civil
objetiva. A gente vai explorar um pouquinho mais aqui da responsabilidade ambiental, provavelmente vocês também explorarão quando tiverem essa matéria, mas é baseada aqui na proteção do meio ambiente por base do princípio da precaução e prevenção e, obviamente, que só por esses princípios, né, da prevenção e precaução já se imagina uma responsabilidade fundada no risco integral. Então aqui no caso de acidente de dano ambiental, a gente também tem a aplicação da responsabilidade civil objetiva. Um outro exemplo disso é os nossos danos nucleares. Os nossos danos nucleares também têm uma previsão constitucional, está lá dentro da nossa Constituição, no artigo 21, inciso 23 da nossa Constituição, e estabeleceu um regime especial ali dos danos nucleares. E os nossos danos nucleares ali a gente tem uma regra dentro da própria Constituição e vai falar para nós que a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Então a gente tem na própria Constituição uma regra especial para a responsabilidade por danos nucleares, pelo que é inaplicável o nosso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e a gente vai estudar lá nossa responsabilidade civil do Estado. Então a gente tem, dentro do nosso artigo 21 da nossa própria Constituição, essa responsabilidade objetiva pelos danos nucleares, tá? Danos causados pela internet, a gente já tem que a internet é, em síntese, o auge de todo o desenvolvimento aqui no século XX, na primeira década do século XXI, e nela aqui a gente tem, por exemplo, uma aplicação também da nossa responsabilidade civil objetiva. A gente vai explorar isso também mais um pouco, tá? Mais para frente. Outros exemplos que a gente pode tratar aqui para vocês, enfim, a gente tem também que liberdade jornalística, revolve uma questão aqui da internet, mas isso a gente vai ficar para outras aulas, porque a nossa aula de hoje já está muito extensa, mas a gente tem também a nossa responsabilidade civil do Estado, a gente tem o Código de Mineração, a gente tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, o nosso CDC, enfim. A gente tem inúmeras legislações que tratam da responsabilidade objetiva e, enfim, a gente vai explorar a partir de hoje, cada uma de uma maneira um pouco mais detalhada, tá? Galera, muito obrigado pela aula de hoje. Respondam minha autoavaliação, por favor. A maneira que a gente tem para ter um feedback de vocês, ela é totalmente sigilosa, enfim. Bom final de semana, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras, fiquem todos bem e qualquer coisa, estou disponível para eventuais dúvidas, tá? Brigadão e até a próxima.